Olá, meus amados irmãos. Olá, minhas amadas irmãs. Bom dia. A paz do Senhor a todos. Caro servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, nessa manhã eu venho aqui trazer um estudo na história dos profetas. Vamos entender o que é um profeta, meu irmão? Vamos entender? Olha, é um estudo que vai nos ajudar a conhecer a história dos profetas, a conhecer quem são os profetas e o que eles são capazes de fazer em nome de Jesus. Vamos entender, meu irmão? Olha só, os profetas do Antigo Testamento, eles desempenharam um papel importantíssimo, meu irmão, através dos seus ministérios ao longo da história. Suas vidas são dignas de imitações e grande respeito. São lembrados e referenciados tanto por terem sido fiéis a Deus, quanto pelo escrito que nos legaram. Assim, procuraremos entender um pouco do ministério que desempenharam, a relevância de seus escritos e o caminho que prepararam para a vinda de Cristo. Vamos entender? Olha só, no sentido bíblico, meu irmão, um profeta é um porta-voz de Deus que transmite as palavras e prediz o futuro segundo os desígnios do Senhor. É o mensageiro das coisas divinas aos homens. Quando os profetas falavam ouvido por Deus, eram recebidos como a própria palavra do Senhor. Eu ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias capítulo 1, versículo 9. Nos textos da Sagrada Escritura, meu irmão, é possível identificarmos pelo menos duas categorias de profeta. Aquele que iremos falar aqui hoje, que são identificados com o Antigo Testamento, e a outra abordaremos depois. Aqueles que aparecem lá na Nova Aliança. Amém? Entendemos, meu irmão, entendendo bem o que discorremos acima, podemos ir adiante em nossa exposição sobre o profetismo no contexto lá do Antigo Testamento e o papel que os profetas desempenharam no desenrolar da história bíblica. Profetismo no Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, meus irmãos, Deus separou homens com funções específicas para a realização de certas funções. Os sacerdotes eram responsáveis por oferecer os sacrifícios e adoração e oração a Deus pelo povo, e serviam como intermediários entre ele e Deus. Os profetas, meu irmão, por outro lado, eram responsáveis pelas mensagens de exortações, de ânimo, vindo de Deus ao povo, servindo assim como o inverso do sacerdote. A mensagem vinha de Deus aos homens. O rei era o governante, o líder que, sob as instruções de Deus, levava o povo a cumprir sua vontade. Era o representante visível de Deus para a nação. Olha só, meu irmão, no contexto veterotestamentário, é uma palavra grande, veterotestamentário. Os profetas, meu irmão, era um meio que Deus usou para transmitir verdades e servirem para produzirem o arcabouço teológico que apontava para a vinda de Cristo e sua obra redentora, juntamente com os sacerdotes, era os meios de comunicação com o povo, cada um do seu modo, e representavam dois dos três ofícios que se cumprem plenamente em Jesus Cristo. Eles desempenhavam um papel de autoridade entre o povo de Israel. Suas palavras possuíam autoridade divina. É o que diz Jeremias 1, versículo 9.
atuavam juntamente com os reis em algumas ocasiões. É o que diz 2 Crônica 35, versículo 15. E em outras oposições a eles, quando estes se desviavam dos caminhos do Senhor. Meu irmão, no plano local, eram os guias espirituais e moral do povo de Israel, desmascarando ali os falsos profetas, conduzindo o povo à prosperidade, à conversão dos seus maus caminhos e profetizando os juízos de Deus. No plano amplo, universal, eram os instrumentos que Deus usara, assim, meu irmão, como a lei, para servirem de mediadores entre os povos e o plano de anunciação da vinda daquele que viria para restaurar as almas e conduzir os homens a Deus. Foram os oráculos do Senhor, sendo movidos no processo de revelação da providência de Deus, lá nos tempos até o cumprimento das promessas, meu irmão. Veja só, a lei e os profetas são os testemunhos por qual Deus anunciou a sua palavra. São eles que anunciaram a justiça de Deus em seus ofícios. Mas agora se manifestou sem a lei, sem a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Glória a Deus, aleluia. Sendo assim, meu irmão, é possível dizer que essa categoria de profeta do Antigo Testamento foram homens capacitados por Deus, com uma unção especial, que além de auxiliar suas funções junto às necessidades do seu próprio tempo, os capacitou a transcenderem suas épocas com profecias que superariam ali as necessidades cotidianas, sendo os meios que Deus usou para anunciar suas promessas e a estabelecer a primeira parte de sua revelação, sem qual a revelação plena não poderia ser completa, meu amado irmão. Glória a Deus. Entre os grandes profetas bíblicos, meu irmão, Moisés é certamente um dos mais importantes, juntamente com Elias e outros que deixaram os seus escritos lá no Antigo Testamento, além do Pentateuco, escrito por Moisés, lá em Gênesis, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, onde se encontram a lei, temos os escritos dos profetas maiores, por exemplo, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, e o profeta menor, Oséias, Joel, Obadias, Amós, Jonas, Miquias, Naum, Abacuque, Sofonias, Malaquias, Zacarias e Ageu, onde estão toda a base da lei e dos profetas. Aleluia! Meu irmão, a fé é a tradição profética. Em Oséias, capítulo 12, versículo 13, o profeta nos diz: mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Eita glória! Olha só, meu irmão, os profetas lá do Antigo Testamento viviam sob a tradição pelicular, sabe, alicerçada em Deus. Alguns, como já mencionados, viviam em contato com os reinos e com os templos de Jerusalém. Já outros preferiam viver distanciados de alguma forma, vivendo ali no deserto, nas montanhas, em outros lugares. Mas apesar desta diferença entre eles, é fato, meu irmão, bem documentado pelas escrituras, que tinham um tipo de tradição, na qual dialogavam entre si, mesmo às vezes não conhecendo uns aos outros. Essa tradição, meu irmão, era mantida e perpetuada pelas escolas de profetas, que teve seu início com o profeta Samuel, mas alcançou o seu auge principalmente no ministério de Elias. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles,
E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Eita, 1 Samuel 19:20, olha só, meu irmão. A escola dos profetas, aleluia, glória a Deus. Os filhos do profeta, meu irmão, como é relatado lá nas Escrituras, eram os discípulos dos profetas que se reuniam para aprender as Escrituras hebraicas, vivenciarem a espiritualidade do profeta e se santificarem diante de Deus. É o que nos diz 2 Reis, lá no capítulo 4, no versículo 38 ao 44. As escolas, meu irmão, eram assim uma forma de transmitirem as tradições e o modo de vida dos profetas, além, é claro, de uma forma de ensinarem os futuros homens santos de Israel a entenderem os rumos que Deus estava dando à nação, juntamente com a percepção espiritual das profecias bíblicas. Algo parecido com isso, meu irmão, pode ser visto na Idade Média, com os monges que, além de transmitirem sua tradição, eles perpetuaram as escrituras, copiando os textos e mantendo escritos importantíssimos seguros, longe das mãos dos adversários. Olha, os profetas do Antigo Testamento se preocupavam e se esforçavam na transmissão dos valores morais e espirituais que Deus havia entregado a Israel através da sua palavra. Sem essa tradição, meu irmão, certamente não teríamos principalmente as escrituras hebraicas. Pois, como vemos nos textos sagrados, as gerações se corrompem e é preciso manter a verdade para que não seja corrompido juntamente com eles. As escolas dos profetas nos mostram, meu irmão, como o ensino e a transmissão das tradições e dos ensinos morais são importantes para que Deus possa continuar agindo através do seu povo. Grande parte da degeneração do povo de Deus, meu irmão, atualmente se deve à falta de compromisso, de transmissão da verdade por parte de educadores, pastores, que ao buscarem novidades acabam permitindo heresias, falsas doutrinas que destroem a igreja. Meu irmão, ainda existem profetas. Lucas capítulo 16 nos diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Olha só, meu irmão, olha só. Entendendo bem o que foi exposto até aqui, saberemos que os profetas lá do Antigo Testamento foram homens com capacidades dadas por Deus e de se comunicarem com Ele. Eles recebiam revelações, seja por sonho, visões, voz audível ou qualquer outro meio, com a finalidade, meu irmão, de servirem como mediadores entre Deus e o seu povo, o povo de Israel. E que nesse interim, pela providência divina, eles produziam parte da primeira parte das Escrituras. Foram ali eles que anunciaram a vinda de uma nova aliança e de seu mestre, Messias, Jesus. Cumprindo essa missão, meu irmão, extraordinária, seu propósito já não era mais necessário, pois com a vinda de Messias prometido, veio com ele também uma nova dispensação ou aliança que concluiria o processo de redenção através de Cristo. E o processo de revelação de Deus sobre esta questão é importante entender, meu irmão. O que o próprio Jesus disse, ele diz: a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem empregará força para entrar no reino de Deus nele. Lucas 16. Aqui, meu irmão, nosso Senhor, ele anuncia um reino e declara de forma enfática o papel cumprido pela lei
e pelo profeta, deixando ali claro que os meios anteriores de revelações havia passado. E um outro nível, e João Batista era o último da antiga linhagem profética. Outra forma de entender a questão é o caso assim registrado lá em Mateus e em Lucas, onde Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João, eles sobem lá no monte para orar e algo sobrenatural acontece. Jesus, ele se transfigura em glória diante deles. E eis que lhe aparecem Moisés e Elias falando com ele. O espanto foi tamanho que Pedro, o sanguíneo, propõe 3 tabernáculos ali. E mesmo antes de terminar a falar, Deus, o Pai, interfere veementemente. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu amado filho. A ele ouve. Lucas 9,35. A passagem nos mostra, meu irmão, algo fenomenal. Moisés é o representante da lei e Elias dos profetas. Quando Pedro propõe ali os tabernáculos, Deus interfere e diz que Jesus é o filho amado. E era a ele, a partir dali, que deveriam ouvir. E erguendo eles ali os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Mateus 17:8. Veja só, meu irmão, vejamos só o que o autor aos Hebreus diz em seu tratado ao confrontar alguns cristãos hebreus que insistiam em voltar às antigas tradições. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nós falou-nos neste último dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus falou de muitas maneiras, meu irmão. Falou de muitas maneiras pelos patriarcas, pelos profetas, mas agora, no tempo dos apóstolos, fala pelo Filho, Jesus Cristo. Fica claro, meu irmão, fica claro que as Escrituras, elas apontam para um novo tipo de comunicação de Deus com os homens através de Cristo, a revelação perfeita de Deus e logos divinos. Vê só, meu irmão, fica claro nos textos que Cristo fica claro nos textos que Cristo não somente ele veio entender a salvação por meio da graça, estender a salvação por meio da graça aos gentios através de seu sangue, mas é ele próprio a revelação plena de Deus aos homens. A função dos profetas nos moldem do Antigo Testamento havia terminado ali, e Cristo inaugura nele próprio uma nova revelação. Portanto, meu irmão, em Cristo termina o ministério profético no antigo padrão, e nele se cumpre em partes as promessas profetizadas por eles, pois outras ainda se cumprirão após a segunda vinda. Por ora, meu irmão, entendemos que hoje não há profetas como os do Antigo Testamento, mas fica a dúvida: há outro tipo de profeta? Isso veremos mais adiante, quando falaremos dos tipos de profetas que aparecem no Novo Testamento. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia, meu irmão. Aqui está mais um estudo espetacular, poderoso, que o Senhor nos concede nessa manhã. O que é um profeta? Deu para entender, né, meu irmão, um pouquinho, né? Desculpa aí as falhas, que quando eu começo a falar assim dos profetas do Senhor, mas eu fico tão empolgado, meu irmão, tão empolgado que quanto mais eu falo, mais eu quero falar, e atrapalha todo, ultrapassando assim as palavras, mas é uma alegria, meu irmão, poder falar desses profetas a qual tanto nos instruem a fazer as coisas certas da parte do Senhor.
Os profetas que nos entregam ainda hoje, eles nos entregam através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as profecias que vão se cumprindo e vêm novas profecias. Meu irmão, é uma gratificação, sabe, inestimável. Esse Deus, ele é tremendo, maravilhoso. É por isso, meu irmão, que eu não me canso de trazer aqui no canal, no YouTube, novas pregações, novas histórias e fatos que nos levam à nossa edificação, fatos de profetas que trouxeram salvação ao mundo. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, se aprofundem na história da Bíblia, se aprofundem ali nos profetas, na história, na vida de Jesus. É tão maravilhoso, meu irmão. Olha, você vive uma vida plena, agradável, sabe? É uma bênção, uma bênção. Olha só, meu irmão, eu quero aqui, sabe, dizer para os irmãos, Deus foi tão maravilhoso comigo, Deus está sendo maravilhoso comigo e com a minha família. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente se aprofunda nessas histórias, desses profetas, da história de Jesus. Sabe, e isso nos dá, cada dia que passa, mais ânimo de buscar a salvação, de levar a palavra do Senhor a toda criatura. Sabe por quê? É isso que a Bíblia faz. Ela nos renova a cada dia, a cada hora que a cada momento que a gente vai meditar na palavra, é uma renovação, meu irmão. É uma injeção de ânimo. Eita glória! Então, meu irmão, não perca seu tempo. Não há mais tempo não, vaso, de você ficar aí buscando coisas desse mundo que já é do maligno. Faça isso não. Conheça a palavra do Senhor. Vai entender sobre os profetas. Você vai ter uma injeção de ânimo tremenda, meu irmão. Vai ser aquele pancada. Tá! Você vai estralar. Você vai ficar naquela alegria, sabe? De buscar a Deus, de falar do Senhor, de conhecer os profetas, de conhecer a história dos nossos antepassados. Eita glória! É muita bênção, meu irmão, muita bênção. Amém? Meus irmãos, quero agradecer aqui primeiramente a Deus por essa oportunidade. Amém? Quero agradecer a cada um dos irmãos, das irmãs, a cada um aí que vem me prestigiando aí, ouvindo, assistindo a obra que o Senhor me colocou como liderança aí, me colocou como responsável para estar administrando, que é esse canal no YouTube, Carlos Servo de Cristo, que, meu irmão, ainda hoje eu recebi um comentário que me animou mais ainda. O rapaz simplesmente comentou: esse canal é muito bom, só fala da palavra de Deus. É isso, meu irmão. A gente não tem motivos de querer ouvir palavras do mundo, porque não vai nos edificar em nada, né? Não vai melhorar nossa vida em nada, é mais fácil atrapalhar. Então, meu irmão, é Jesus, é Bíblia Sagrada, é o Eterno. Temos que falar dele. Eita glória, temos que espalhar dele mesmo. Amém? Então, meu irmão, obrigado, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, amém? Os irmãos vêm aí deixando um like, vem compartilhando. Meu irmão, deixa like aí, amém? Deixa o like aí. Sabe por quê, meu irmão? O YouTube vai entender, quanto mais like, ele vai entender que mais pessoas precisam e querem ouvir essas mensagens. Então, meu irmão, não se acanhe não, deixa aí o sinalzinho de joia, tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal Carlos Servo de Cristo, Carlos Servo de Cristo, se inscreva, meu amado irmão, se inscreva.
Acione o sininho de notificação lá na opção todas, amém? Compartilhe e comente à vontade, amém, meu irmão? Deus abençoe a todos, que todos tenham um lindo e abençoado dia. Que Deus os abençoe com toda a graça de bênção. Que Deus continue guardando, livrando do mal. Que Deus conceda todas as suas promessas que os profetas anunciaram. Todas essas promessas sejam concretizadas na vida de cada um dos irmãos. É o desejo do fundo do meu coração na vida de cada um dos irmãos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.